Deus e louvamos ao Senhor por esta noite, né? Por esta oportunidade que Deus nos dá para que juntos nós possamos aprender da palavra. Eu faço uma pergunta a vocês, quem esteve aqui a semana passada. O que foi falado sobre a semana passada, na quarta-feira passada? Alguém lembra? Sobre o perdão. Qual o texto que foi falado? Não precisa dar, né, diretamente aí os versículos, o livro, mas lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Na verdade, o perdão foi a irmã Bruna quem disse. Aí, a irmã Suzana foi? A diaconisa Suzana falou sobre a mulher do vaso de alabastro. A mulher do vaso de alabastro. Mas é bom, né? Perdão ainda ficou, que bom, né? Ainda bem, ainda foi anterior ainda, né? E é muito importante, né, irmãos, nós absorvermos alguma coisa em questão do culto de ensino, né? É muito importante. Lembre-se que mais importante de você estar aqui é você absorver aquilo que está sendo ensinado, porque senão de nada adiantará você, irmão, vencer o seu cansaço, vir às vezes contra a vontade, porque tem dia que nós vem contra a nossa vontade, isso é uma verdade, mas se nós não absorver ou seja, né, procurarmos entendermos, seremos só meros espectadores e não haverá nenhum efeito, né, ou seja, assim, nenhuma transformação. Por isso que Tiago disse que nós não devamos ser somente meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E aí ele compara, né, como se nós fôssemos uma nuvem sem água, como o metal que soa, o sino que tine, né? Paulo fala a respeito disso lá em Coríntios. Então é muito importante, irmãos, a palavra de Deus, nós guardá-la dentro do nosso coração. Lembre-se que a nossa mente a gente precisa exercitar. Não existe ninguém burro, irmão, sabia disso? Tem pessoas que falam, não, mas eu sou burro, eu tenho dificuldade de aprender. Não tenho. Na verdade, isso daí se chama preguiça, de você começar a aplicar a sua mente, procurar, ou seja, examinar, procurar realmente meditar naquilo. É como o Salmo 1 diz, ele não está ali por um acaso. O Salmo de número 1 não está ali porque ele caiu de paraquedas ali naquele lugar. Ele está ali para mostrar realmente uma grande importância, né, em questão de, olha só, ele começa, né, feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, né? Ele fala a respeito de meditar na lei do Senhor de noite, de não assentar na roda dos escarnecedores, ter o prazer na lei do Senhor. Então, ou seja, né, aquele salmo não está ali por um acaso. E aí vai falar no versículo 3, que será como a árvore plantada às margens do ribeiro. Você já viu uma árvore plantada à margem do ribeiro? Como ela é? Ela é frondosa em todos os tempos, porque ela pode até às vezes a folha cair, ela pode até a flor cair, mas a raiz dela está tão profunda que ela está ali ligada num rio, numa fonte de água, sugando os nutrientes, os sais minerais, de maneira que em cima pode estar a sequidão que for. Às vezes, irmão, eu fico tão maravilhado quando eu olho para aquela árvore ali, naquele pasto. Ela está no alto do morro, ela sobrevive com o orvalho, e a raiz dela com certeza deve ser muito profunda para buscar um líquido no subsolo, e ela mantém em pé por causa disso. Nós também precisamos aprender isso, amém? Nós seremos como uma árvore plantada às margens do ribeiro quando nós meditamos na lei do Senhor dia e noite. Não se aparte a lei, né, desse livro, como Deus disse para Josué, mas pede para meditar dia e noite. Eu quero que você se coloque em pé, amém? Por gentileza, em reverência à palavra, não a minha, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, o versículo é 44 e 45.
Hoje nós iremos falar a respeito de um tesouro encontrado. Amém? Mateus capítulo 13, o versículo 44 e o versículo 45. Quantos acharam? Diga amém. Está escrito: o reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Por ser 2 versículos, eu vou ler novamente, amém? O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha para adquiri-la. Inclina a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós nesse momento, nós pedimos a Tua graça, Pai. A exposição da Tua palavra, Senhor, estará sendo nesse momento colocada, e que o Senhor ache, meu Deus, dentro de nós uma terra fértil, adubada, regada pelo Teu Espírito, onde ela possa produzir 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, meu Pai, para que assim nós possamos, ó Deus, vivermos, ó Pai, uma vida em abundância, Senhor. No Teu nome nós te agradecemos. Amém. Podeis a igreja sentar? Amém? Louvado seja Deus. Todos nós, irmãos, vivemos em busca de algo. Não existe ninguém que pode dizer, não, eu estou vivendo uma vida, aquela vida, deixa a vida me levar. Todos nós temos um alvo, todos nós temos um propósito e um objetivo. O homem, desde a sua criação, ele busca um propósito, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um alvo, ele tem que ter um objetivo. A nossa vida não pode ser uma vida, ou seja, aquela vida onde não tem objetivo e não tem propósito. Você está caminhando para chegar aonde? Você está trabalhando para quê? Pastor, só para comer e beber? Só? Qual que é o objetivo de toda a nossa vida? Qual que é o propósito do nosso nascimento? Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos a este mundo? Por que nós precisamos de buscar algo? Quando Deus cria o homem na sua plenitude, naquele estado perfeito, Deus fala para Adão o seguinte: vocês vão possuir a terra e sujeitá-la, crescer e multiplicai, ou seja, vocês terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, vocês vão dominar tudo. O ser humano, irmão, é o único ser a qual ele tem capacidade e um intelecto de entender e raciocinar. Pastor, o papagaio também fala, porque foi ensinado. Ele não nasceu com aquilo. O animal, ele é um espírito, ele só tem espírito, ele não é uma alma, ele não tem uma alma como nós, que é uma sede das emoções, do sentimento. O animal, ele segue o seu instinto. Não minta para o seu filho, para a sua filha, dizendo, Totozinho morreu, foi para o céu. No céu não tem o céu dos animais. O animal foi criado por Deus com um único objetivo, aonde ele veio nascer, cumprir ali, ou seja, o propósito em questão é a vaca de dar a sua vida para os carnívoros comer. Então, ou seja, os animais, tudo foi criado com um propósito, mas o ser humano, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado em 2 tempos, em 2 verbos, façamos, ou seja, façamos, e me fugiu da mente agora, mas é 2 verbos, ele é completamente diferente do animal. Quando Deus criou o homem,
Ele colocou algo dentro do homem que não existe no animal. É só o ser humano que tem a capacidade de realmente se relacionar-se com Deus. Por isso que você vai ver em todo homem, por mais longínquo que ele mora, por mais no meio da mata que ele vive, ele existe uma necessidade dentro dele de adorar algo, de buscar algo. Você vai ver o índio, que ninguém ensinou ele, mas ele tem o desejo de adorar o sol, ele adora a lua, ele tem ali os seus meios de adoração, porque é algo do ser humano, é algo de nós. O homem vive em uma busca contínua, mas nós precisamos entendermos que diante de tudo aquilo que Deus criou, é muito bom, porque quando Deus criara todas as coisas, no final ele disse, e tudo que Deus criou é bom. Mas mais do que bom, irmão, a criação de Deus, que é, ou seja, o mundo cósmico, ou o mundo visível, onde a natureza, os animais que Deus criara, quando Deus criou, ou seja, nós, Ele criou com algo diferenciado, e colocou também dentro de nós um desejo de nós buscarmos a Deus, de nós realmente se relacionarmos com Deus. Então o ser humano vive em busca de algo contínuo. Se ele comprou uma casa, ele pensa em comprar outra casa. Se ele tem um carro, aleluia, para ele trabalhar, ele já pensa em comprar um outro carro para o passeio. Se ele tem uma casa, ou talvez duas casas, ele quer comprar um sítio, uma fazenda, e assim vai sucessivamente. É uma busca, é algo normal da vida do ser humano. Mas uma coisa que nós nunca devemos esquecer e deixar, é que Deus disse, quando você vier ser abençoado, que Deus te prosperar, nunca coloque o teu coração na tua riqueza. É um alerta para nós, é um alerta para mim e para você, de tudo aquilo que Deus proporcionou para nós, seja uma casa confortável, seja uma casa simples e modesta, seja um carro confortável, simples e modesto, nunca devemos colocar o nosso coração naquilo, porque a Bíblia vai dizer, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, e o coração é a sede de todas as coisas. Por isso que em Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. E Jesus aqui nesta passagem, ele vem nos ensinar uma grande verdade, em questão de que, mostrando para mim e para você, qual é o valor do reino, com essas duas passagens, com esses três versículos que nós lemos aqui. Uma primeiro, vai falar a respeito que o reino dos céus é comparado com um tesouro, que um homem descobriu num campo. E é interessante aqui que a gente percebe, continuando o versículo, na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. Ou seja, olha só, primeira coisa que a gente vai perceber, em que Jesus ele compara o reino de Deus com esse tesouro, aonde o homem acha, e ele enterra naquele campo, e ele vai e vende tudo quanto ele tem para possuir aquele tesouro. O reino dos céus não pode ser comparado com nada nessa terra, irmão. Não pode ser comparado com o nosso trabalho, não pode ser comparado com a nossa casa, não pode ser comparado com a nossa esposa, não pode ser comparado com o esposo, não pode ser comparado com o filho, não pode ser comparado com a nada. O reino do céu vale mais do que todas estas coisas. A Bíblia vai dizer de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta de nada o homem trabalhar, o homem possuir algo que Deus já deixou dentro de si, para que ele possa conquistar, mas dentro dessas conquistas, ele nunca deve deixar uma coisa que é muito importante, o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser prioridade para nós. E eu pergunto a você nesta noite, o reino dos céus tem sido prioridade para você? O reino do céu não pode ser barganhado, ele não pode ser trocado por alguma coisa, por um momento de festa, por um momento de êxtase, por um momento de prazer. Lembre-se que tudo aqui nessa terra é momentâneo e passageiro. O diabo, ele nos ilude, o diabo ele tem por objetivo nos enganar,
Lembra da tentação quando Jesus estava no deserto? Uma das coisas que Jesus foi tentado foi sobre os olhos da soberba. Quando Satanás chega diante dele e diz o seguinte: olha, está vendo todos esses reinos aqui? Tudo foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Basta você dobrar diante de mim e me adorar, que tudo será seu. Você vai perceber, irmãos, que Satanás, que o diabo, o pai da mentira, ele não é de tudo, vamos dizer assim, como às vezes nós pensamos, que ele não tem, ou seja assim, poder. Ele não tem todo o poder, mas às vezes ele tem legalidade na minha vida, na sua vida, porque nós abrimos a porta da nossa casa para que ele possa entrar. Lembre-se de uma coisa, ele só quer uma oportunidade, que seja por mais pequena que seja. Quando ele entra ali, como diz o ditado, uma certa feita o diabo dialogando com um homem, dizendo: olha, eu preciso entrar aí na sua casa. Ele diz: não, aqui você não entra. Então ele disse: mas deixa pelo menos eu colocar só o meu nariz. E aí falou: irmão, só o nariz só não tem problema, pode colocar o nariz. Mas só que ele não percebeu, irmão, que ele queria colocar o nariz de dentro para fora. Aí então, ou seja, Satanás só precisou disso. É como diz o ditado: eu só soltei o cavalo, o resto aconteceu. Nós não podemos, irmãos, trocar o reino dos céus. E o que o reino dos céus representa para nós? Qual é o seu valor? Porque muitas das vezes nós dizemos que o reino dos céus é tudo para nós, mas nós temos trocado o reino do céu por coisas pequenas, por meras coisas. Nós temos deixado o reino dos céus por coisas banais, triviais de vida, abandonando, ou seja, a presença de Deus, por causa de repente, alguma coisa que não deu certo, o meu relacionamento não deu certo, então eu vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Que negócio que é esse, irmão? Jesus, aleluia, quando Ele chamou eu e você, Ele não prometeu uma vida de mar de rosa. Ele disse que no mundo teria as aflições, às vezes as nossas escolhas, que leva nós a termos decepções, mas toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso nós precisamos depender e andar segundo a vontade de Deus e não a nossa. Analisa a tua vida e você vai perceber que as suas decepções são ocorridas por você mesmo. Quando nós estamos passando por lutas e provas, irmão, o deserto de Deus é uma coisa maravilhosa, irmão. A princípio ele causa até dor em nós, mas o deserto de Deus tem providência. O deserto de Deus tem cuidado. O deserto de Deus, aleluia, está no centro da vontade de Deus. Ele tem o cuidado, o zelo para conosco. Mas quando, irmão, nós tomamos decisões por conta própria, você está sozinho. Deus não está no negócio. Eu estava conversando com alguém por esses dias, estava dizendo a ele: olha, filho, Deus não vai contra a sua palavra para agradar a nós. Não pense que, ou seja, que Deus vai contra a sua palavra para fazer a nossa vontade, que Ele não vai, irmãos. É sobre relacionamento. Eu estava conversando com ele, e ele estava relacionando com uma pessoa que, primeiro, é uma pessoa espírita. E aí então, ou seja, meu querido, você não consultou o seu pastor, não perguntou, ou seja, em questão disso, já foi logo se relacionando. E aí então, ou seja, está quebrando a cara. Pastor, mas eu creio que o negócio vai dar certo. Não dá, irmão. Não adianta. Deus não vai contra a sua palavra. Ele já disse: não meteis em julgo desigual. Então já está escrito, não adianta. Uma coisa, irmão, é você ter relacionado com uma pessoa depois de casado, ao longo da caminhada, se converteu um e o outro ainda não continuou, o outro não se converteu. Isso é totalmente diferente. Agora, quando você se converteu e você tem a liberdade de você fazer uma boa escolha e não faz, irmão, quando você faz mal escolha, o problema é teu. Não pense que Deus, aleluia, vai ali aliviar a situação, porque Ele pode até te perdoar, mas a consequência virá. Então, por isso, nesta noite, examine a luz da palavra e faça boas escolhas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida. Não deixe o reino dos céus,
Não deixe o reino de Deus, se o reino de Deus foi manifestado para você, não troque ele por meros relacionamentos, sentimentos que logo passam, irmão. Seja sábio, olha a luz da palavra e vê com quem você está relacionando. Se não quer nada com Jesus, afasta disso, porque vai ser um tropeço para a tua vida. Vai ser, irmão, um espinho nos teus olhos. Irmãos, eu vou falar aqui de pessoas que já conhecem. Uma irmã que outrora era convertida, um crente no Senhor. Daqui a pouco se afastou do caminho do Senhor. E ela desviada, mas conhecedora da verdade. Aí vai lá fora e arruma uma pessoa. Aí casou com essa pessoa. Quantas vezes, irmão, o cara não estava lá do outro lado, lá, e quando a gente estava lá fora, ele começava a xingar: ô vagabunda, vai para casa, sem vergonha. Da porta da igreja, irmão. Isso é um alerta para nós, para você jovem, que acha que Jesus vai enquadrar a vontade sua dentro da palavra. É um alerta para você não chorar mais tarde. O reino dos céus não pode ser trocado por mero relacionamento de emocionalismo e paixão. Isso é momentâneo, é passageiro. Mas quando nós entendemos a verdade, a qualidade, ou seja, a riqueza do reino dos céus, nós não trocamos por nada. Esse homem, primeira coisa, que o reino dos céus ele é revelado, irmão. Esse tesouro representa o reino de Deus, os céus. É um tesouro que, aleluia, foi revelado para aquele homem. E quando revelou-se aquele homem, sabe o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, assim é o reino dos céus. O que o reino dos céus representa para você, o que ele vale para você. Você acha que talvez você esteja fazendo um favor para Deus? Deus não precisa de favor. Deus não precisa que você, aleluia, fique aí, Ele não tem ausência de sentimento, no sentido de achar-se a si mesmo, que Ele tem uma complexibilidade. Deus não tem nada disso, irmão. Ele é autocompleto por si próprio. Se você o adorar, Ele é Deus. Se você não o adorar, Ele continua sendo Deus. Se você quiser servir, Ele é Deus. Se você não servir, Ele levanta alguém lá de fora e faz melhor do que eu e você. Ele é soberano, Ele governa, Ele reina, Ele, aleluia, é o eu sou todo-poderoso. Por isso, quando Deus revela para nós, irmão, o reino dos céus, irmão, que coisa mais maravilhosa. Eu estava dizendo uma certa feita para alguém: não existe nada mais maravilhoso do que a revelação da palavra do reino dos céus ao nosso coração. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, irmão. E quem é livre por Cristo Jesus não é escravo mais, aleluia, das suas vontades, dos seus desejos. Ele foi liberto de tudo isso. Agora ele não vive mais, mas Cristo vive nele. O reino dos céus não pode ser barganhado, não pode ser trocado, irmão. Desde o princípio, quando cai Adão e Eva, Deus ali na torre de Babel, depois de Noé, a gente percebe que sempre o homem, ele vive uma busca por si próprio. A construção da torre, a confusão das línguas, porque Deus teve que descer ali e confundir o seu povo, aquele povo. Porque a ordem de Deus não era para que o povo ficasse ali. A ordem de Deus era que vocês povoem a terra. Mas eles ajuntaram no lugar dizendo: olha, se lembra do dilúvio? Então vocês pode ser que venha outro dilúvio, vamos fazer uma torre muito alta. E eu quero ver, não tem água na terra que vai cobrir essa torre. E aí Deus olha lá de cima e fala: eia, desçamos e confundamos a língua do homem. Daqui a pouco, irmão, juntou um grupo aqui, um grupo ali, que não sabia falar o idioma do outro. Por isso que a gente vai ver, irmão, como é maravilhoso, tudo está na Bíblia.
Tudo está na Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ver a Torre de Babel, eu falei, eita glória, é por isso que o mundo é tão grande, o mundo é um só, mas existe italiano, existe europeus, existe asiático, tudo isso, irmão, por quê? Porque lá na Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos homens e esparramaram para o mundo inteiro. É uma coisa fantástica e maravilhosa, a Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos entender. Ele revela o seu reino desde a antiguidade, do Antigo Testamento. Ele está sempre levantando homens. Depois levanta Abraão dizendo, olha, sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e eu vou fazer de você uma grande nação. É uma promessa de Deus. É uma promessa, e Deus fala para ele, ó, se você for fiel, se você me obedecer, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Abraão vai, de repente levanta os 12 patriarcas, e aí vai descer para o Egito, do Egito levanta Moisés. Moisés também ali, ou seja, é levantado por Deus, para que pudesse dar continuidade à promessa que Deus fez a Abraão. O povo é levado perante a terra, olha a terra, mas Moisés é proibido de entrar. Deus levanta Josué para dar continuidade, depois levanta o juiz, depois levanta os reis, depois levanta os profetas maiores, profetas menores, até chegar, aleluia, no AC, aleluia, depois de Cristo, aliás, no DC depois de Cristo. Quando nasce Cristo, vem a revelação da eternidade do Deus, aleluia. O verbo que era carne, o verbo que era Deus se tornou carne e habitou entre nós e revelou a sua glória ao homem. Irmão, nós não podemos trocar o reino de Deus por nada. O diabo quer roubar o reino de Deus sobre a tua vida. Ele está oferecendo coisas para você, mas não aceite. Sabe, irmãos, é triste. A coisa mais triste é, sabe o que é? É que infelizmente, dentro da igreja, existem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, ela às vezes até ela faz aquele assim, ela até dentro, ela começa a duvidar da palavra de Deus, dizendo, não, eu sou inteligente demais para que eu possa errar. Eu sou autossuficientemente capaz de definir as minhas escolhas e boa escolha, e eu jamais irei cair. É como diz a Bíblia, irmão, é cego guiando cego. A pessoa cega não consegue enxergar um palmo ao seu nariz. Ela está ao léu, ela não entende, irmão, o reino dos céus está encoberto diante dos olhos, irmão. Por isso que Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao homem que descobriu um tesouro. Ele foi e vendeu tudo quanto possuía para possuir aquele tesouro. O que o reino dos céus vale para você? Você está disposto a deixar tudo pelo reino dos céus? Porque o reino dos céus exige de nós deixar, irmão. O reino dos céus você não vai entrar lá com aparatos, com coisas. Pastor, eu estou bem de saúde, pastor, eu posso desfrutar um pouquinho lá fora, eu posso viver segundo a minha vontade. Depois, quando eu estiver bem velhinha, aí eu resolvo a minha vida de servir a Jesus. Louco! Amanhã pedirei a tua alma para quem você tem preparado tudo. O dia de amanhã não pertence a nós, o reino dos céus está entre nós nesta noite, e ele está acessível a todos. A revelação do Senhor veio para mim e para você. Não abra mão do reino dos céus, não abra mão da sua salvação. Não troque, aleluia, a presença de Deus por coisas momentâneas, não vale a pena. Você pode até sofrer no momento presente, mas na eternidade você vai gozar de uma vida eterna com Cristo Jesus. Não troque a sua cruz, não corte a sua cruz, não diminui. É no meio da dificuldade, é no meio, aleluia, das lutas que nós somos forjados. A mãe, quando vai gerar o filho, que vai ali para dar à luz, aquela dor incessante, é a pior dor que existe na face da terra. Mas quando ela dá à luz, que de repente ela ouve aquele choro, aquela dor se esqueceu, se aquele momento é momento de alegria, porque, irmão, o reino dos céus é dessa maneira. Você pode sofrer agora, chorar agora, mas você vai irá sorrir.
Não adianta você sorrir agora, não adianta você gozar agora e na eternidade você está longe de Cristo. Você não sabe mais as pérolas que nós vamos falar aqui, o próximo versículo, falando a respeito, então, ou seja, vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Irmão, você sabe como que é gerada a pérola? Alguém sabe? Justamente. A ostra, aquela concha, né? Parece uma ostra. E ela está ali fechadinha, mas entra um grão de areia dentro daquela ostra. E aquilo ali incomoda ela de tal maneira que ela começa a lapidar aquele grão de areia, para que ela possa, sabe o quê? Porque o grão de areia machuca ela, e ela vai lapidando aquele grão de areia, formando ali uma bola, para ficar mais confortável para ela dentro daquela concha. O reino dos céus é desta maneira, meu querido irmão. É conquistado no meio da dor, no meio da tempestade, no meio da tribulação. Mas é nesta hora que Deus está movendo em você, criando em você de algo de valor. Esse grão de areia, aleluia, que está de repente no teu pé, dentro do teu sapato. Uma pedra dentro do teu sapato. Agora me veio a mente, meu. Estava trabalhando esses dias, a gente puxando terra, né? E aí enche o sapatão de terra, misericórdia, de 5 em 5 minutos você tem que estar lá tirando o sapatão, assim, batendo, assim, que é um monte de terra. E aquele negócio incomoda demais, irmão. Mas na vida espiritual, sabe, aquilo que te incomoda agora te proporcionará para você bênção na eternidade. Talvez aquilo que você queira prazer e alegria nesse momento, nessa vida momentânea, na eternidade, vai te causar dor e tristeza. Imaginemos diante daquele tribunal, o trono branco, o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá sentado e chamando um de cada um, aleluia, e não terá ninguém do teu lado naquele momento, é você e Deus, aleluia. E ele vai dizer: a oportunidade que eu dei para você, o meu reino foi manifestado na tua vida, eu manifestei a você, eu dei a revelação a você e você ignorou a minha palavra. E naquele momento, irmãos, seremos julgados, seremos condenados. E essa palavra eu sei que talvez doa dentro de você, mas é uma palavra que você precisa entender. Não troque o reino de Deus por nada. Busque. Se você se sente perdido, se você se sente fora do reino do céu, nesta noite o reino do céu está visível, palpável, aliás, está aqui, presente no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo. Se você não tem a certeza da sua salvação, quantos cristãos, irmão, dentro da casa de Deus que não tem a certeza da salvação? Está no caminho de dúvida. Irmão, você precisa entender uma coisa, que de repente o nosso tropeço não é motivo para causar você, de fazer com que você, puxa vida, perder a salvação, não, irmão. Tropeçou, caiu, levanta, chacoalha a poeira, pede perdão para Deus e conserta e vai embora. Segue o caminho, mas não vive tropeçando e caindo sempre nos mesmos erros. Deus, aleluia, quer que nós entendamos que o reino dos céus não é comprado por dinheiro. Naquele dia, o seu salário, o seu dinheiro não pagará a tua salvação. Naquele dia, você não terá papai e mamãe do teu lado para te defender, para te guardar. Naquele dia é só você e Deus. Quando eu fui enterrar meu pai, que eu peguei naquela alça do caixão, eu, graças a Deus, falei: Senhor, obrigado pelo momento em que eu tive com meu pai, quando ele estava perto da sua morte, porque papai foi muito idólatra, foi uma pessoa que realmente ali nunca ouvia a palavra. Uma certa feita na minha conversão, eu me converti, fui sentar junto com o papai para conversar com ele em questão da Bíblia. Ele falou: olha, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, não precisa falar isso para mim. E ficava lá com aqueles terços, com aquelas coisas em vãs. E quando lá no momento em que meu pai estava aos últimos fôlegos de vida, que o médico disse: olha, chame a família
para despedir, porque ele já não está correspondendo mais com os antibióticos. E tudo que tiver ali de falar, de despedir, despede, porque em pouco tempo ele vai falecer. E aí então naquela noite, qual foi caído para mim ficar com ele, eu aproveitei, gravei no meu celular falando a respeito de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E falava ali com todo o meu coração, dizendo: Pai, é momento de você entregar a vida para Jesus. Repense, porque a eternidade aguarda o Senhor, seja com Deus ou sem Deus, mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E coloquei no ouvido dele e comecei ali também falar com ele. Irmãos, falei de Jesus para ele. De repente, irmão, eu percebi por volta de mais ou menos 00:30, que de repente ele deu aquele suspiro forte. De repente ele soltou de uma vez e partiu, irmão. Partiu. Eu vi ele morrendo na minha frente, o fôlego de vida ser cortado na minha frente. Pensei comigo: Jesus, agora é com o Senhor, Pai. Tudo que estava no meu alcance foi feito, porque enquanto há fôlego de vida há esperança. Mas não pense, meu querido, porque eu sou jovem, adolescente, eu tenho muitos anos de vida. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amanhã pode ser tarde demais, você pode amanhã não amanhecer vivo. Pastor, você está praguejando não é uma realidade, é uma verdade. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, eu não estou interessado no teu dízimo, não estou interessado no teu dinheiro, eu estou interessado na tua alma, na tua salvação. Estou interessado em que nós venhamos realmente viver um evangelho pleno, verdadeiro, aonde o reino dos céus é o nosso objetivo, o nosso foco. Quando eu peguei e fizemos o velório e cantamos alguns hinos e fizemos uma oração e falamos de Jesus dentro daquele velório, quando eu peguei na alça daquele caixão para levar até o cemitério, e ali então veio ali na minha mente dizendo o seguinte: filho, no momento da morte do homem, o homem pede os seus amigos ou seus familiares que pega na alça do caixão e leva ele até o cemitério, e ali enterra. Mas dali em diante o caso é mais sério. O caso é mais sério. Não dá para nós brincar com a nossa salvação. Não podemos trocar o reino dos céus, irmão. O reino dos céus é gratuito, está aqui de graça. Ele é gratuito, você não precisa pagar, já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. O evangelho, irmão, é a única palavra que nos traz esperança. Mohan Gandhi, que é o Deus da Índia, morreu, mas não ressuscitou. Eles não podem falar que há ressurreição, aleluia, na religião do hinduísmo. Eles não podem dizer que há ressurreição no espiritismo, porque Allan Kardec morreu, está lá, aleluia, sepultado. Buda, aleluia, não há no budismo uma palavra de ressurreição, porque Buda morreu, está lá morto, sepultado. Mussolini, aleluia, e tantos outros homens importantes, não adianta, não há palavra de ressurreição, mas o evangelho é o único que disse: eu vou preparar morada, e aonde eu estiver, preparareis morada, e voltarei outra vez e buscarei vocês. É um evangelho de ressurreição, de esperança, de vida eterna, e nós não podemos trocar a salvação por nada. Você não precisa pagar, você não precisa sacrificar, você não precisa levar flores para ir manjar na praia, você não precisa oferecer oferendas para esses tipos de coisas aí, irmão, porque, aleluia, o sacrifício já foi oferecido por mim, por você, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou como leão, e Ele está aqui nesta noite para te abençoar. O reino dos céus está entre nós. João dizia: eu vim anunciar, eu vim preparar o caminho do reino dos céus. Mas quando Jesus disse, ele veio, ele disse: o reino dos céus, aleluia, já está entre vós. Está entre vós. Aleluia.
Louvado seja Deus. Não troque, não deixe, não barganhe. Não, meu querido irmão, aleluia, lute com todas as suas forças, se necessário for, aleluia, deixe tudo, abandone tudo, para que você possa, aleluia, comprar, aleluia, herdar o reino dos céus. Aqui fala a respeito que ele vendeu tudo para comprar, irmão, mas você não precisa comprar, é de graça, é gratuito, é de graça. Nós não podemos, irmãos. Olha o caos que está o mundo. Está prestes a estourar uma guerra perto de nós. Eu nunca imaginaria, irmão, passar por uma pandemia. Eu nunca imaginaria que de repente vizinho nosso Brasil aqui, Venezuela, iria talvez estourar uma guerra. Isso é uma realidade. O mundo, aleluia, o cerco está se fechando. As coisas estão acontecendo, irmão, aleluia, de mal a pior, e nós, igreja, estamos encobrindo a cabeça, e estamos sonolentos e dormindo. É hora de nós nos despertar, é hora de levantar uma igreja, é hora de levantar jovem, criança, adolescente, homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. A igreja não tem partidarismo, a igreja não é comunista, a igreja não é, aleluia, não é capitalista, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja pertence ao Calvário, que foi, Cristo morreu no Calvário, a igreja é do Senhor. Nós não precisamos ficar, irmão, lutando e discutindo sobre política, nós temos que falar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre salvação, sobre libertação. O evangelho, aleluia, ainda é cristocêntrico. Nós devemos tomarmos cuidado com os evangelhos que nós às vezes pregamos. É possível às vezes nós pregar um evangelho onde Jesus não é o centro, onde nós falamos somente de bênção, de vitória. Falamos, aleluia, que Deus te aceita de você como você é mesmo, todo torto. Você pode chegar torto, irmão, mas na mão do carpinteiro Ele endireita as tuas veredas. Você pode chegar, aleluia, arrebentado, moído, mas chega aqui, no médico dos médicos, Ele te restaura, Ele derrama o bálsamo de Gileade sobre a tua vida, Ele cura você, Ele muda a tua história, Ele restaura você. Aleluia, aleluia. Eu não troco o reino dos céus, eu não barganho com Satanás. Mesmo que me doa, mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe tudo que eu tenho, eu não abro mão do reino dos céus. Você não pode trocar o reino dos céus, meu querido. O tesouro e a pérola está aqui acessível para mim e para você, que é esse reino maravilhoso, que é esse reino de glória, de poder. Um dia, em Atos capítulo 1, fala a respeito que quando Jesus, irmão, depois de todo o processo da crucificação, Ele então aparece por cerca de 500 testemunhas, para não deixar dúvida mesmo, 500 testemunhas. De repente um dia Ele reunido com os 500 testemunhas, e de repente Jesus começa a falar com os discípulos. Daqui a pouco, irmão, aleluia, Ele é elevado, começa a flutuar. Os discípulos começam a olhar para cima, Jesus sendo elevado, daqui a pouco, irmão, nas alturas onde uma nuvem cobre Ele, aleluia, Ele já não se vê mais eles. Daqui a pouco, quando eles olham para trás, 2 homens de branco, 2 anjos aparecem dizendo: ei, porque vocês estão olhando aquele, aleluia, que foi da mesma forma que Ele foi, Ele voltará, Ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua noiva lavada e remida no seu sangue, aonde tem azeite, aonde as lamparinas estão acesas, aonde, aleluia, o fogo está queimando continuamente sobre o altar. Pode passar por luta, pode passar pelo deserto, pode faltar a farinha na panela, mas a presença do Senhor não falta. Pode faltar tudo, pode faltar a saúde, pode faltar, irmão, dinheiro no banco,
pode faltar o mantimento da despensa, mas ele nunca vai faltar na nossa vida. Ele nunca vai faltar, irmão, nunca vai faltar. Não troque o reino do céu por nada. Nesta noite ele está aqui acessível. Aproveite, a porta da arca está aberta. Jesus está dizendo: vinde benditos de meu Pai. Ele morreu de braços abertos, dizendo: olha, nunca deixarei, aleluia, de chamar você, de convidar para você vir até a mim. E todos que vêm a mim eu não lançarei fora. O que vale o reino do céu para você, meu querido? Você troca ele por um simples sentimentinho? Você troca ele por um trabalho, por coisas triviais? Ou você está disposto a deixar tudo? Jesus diz: se você não está apto a deixar o teu pai, tua mãe, tua irmã, teu irmão, irmão, olha que coisa forte, irmão. Por amor de mim, você não é digno de mim. O livro do Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, um dia ele foi chamado para palestrar numa grande faculdade, e ele fez aquela palestra que ele disse coisa extraordinária. No final, alguém falou para ele: olha, mas escuta, você trocou a sua religião, o hinduísmo, pelo cristianismo, por quê? O que faltou lá no hinduísmo que você não achou, que você achou no cristianismo? Ele diz: só uma palavra: Jesus. Jesus, o nome que é sobre tudo. E ele disse: não, mas você não entendeu a minha pergunta. O que você viu no evangelho que você não viu no hinduísmo? Porque o hinduísmo tem quase tudo isso. E de repente, tentando ludibriar Sadhu Sundar Singh, ele disse: você não entendeu a minha pergunta. O homem perguntando para ele, ele disse: é você que não entendeu a minha resposta. A minha resposta é Jesus, e Jesus é tudo, Ele não é parte, Ele é tudo que tem no Evangelho, que não tem em outras religiões. Ele é o Salvador, Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Oh glória! O hinduísmo, aleluia, tem lá o seu criador da religião. Mas ele morreu, está morto lá, mas o meu Jesus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, você crê nisso? Você crê? Ele está aqui nesta noite, assentado, aleluia, no alto e sublime trono. Os seus pés estão dentro desta igreja, contemplando eu e você. E os anjos serafins estão em cima dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, irmão, eu descobri uma coisa, que a Bíblia diz que nada está acima de Deus, mas lá em Isaías vai falar que os serafins ficam acima de Deus. 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, com 2 voa, e fica na presença do Senhor dizendo, só sai isso da boca deles, irmão: santo, santo, dia e noite, irmão, santo, santo, santo é o Senhor. Sabe o que eu descobri, irmão? Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Os querubins, os serafins, aleluia, do alto em cima de Deus, começam a gritar sobre Ele, falar sobre Ele santo. E a igreja que foi salva aqui na terra também, aleluia, está entronizando Deus no centro. Enquanto os serafins estão em cima, a igreja está embaixo e Deus no centro dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O santo, aleluia, da Galileia está aqui. Ele nunca escreveu uma palavra, mas deixou ensinamentos, aleluia, que vai além de Buda, que vai além de Allan Kardec, que vai além de tudo. Oh Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Se coloque em pé, meu querido. Aleluia. O que o reino dos céus representa para nós, está na casa de Deus, tem se tornado um peso para você. Ah, meu querido, eu sei, meu querido, que nem todos os dias nós estaremos dispostos
A nossa vida é cheia de altos e baixos, mas faça valer a pena esse pouco tempo que nós estamos aqui. Exalte Ele, porque enquanto você está adorando, você está aqui, Deus está trabalhando na sua causa, Deus está trabalhando no seu problema, Deus está cuidando dos seus, aleluia. Deus está lutando por você, Ele nunca nos decepcionou e nunca nos decepcionará. Ele é Senhor dos céus e da terra. Senhor, o teu reino vale mais, vale tudo, Senhor. Senhor, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Vamos orar. Vamos orar, pedir para que o Senhor, aleluia, nesta noite, através desta pequena palavra, nós possamos entendermos o valor do reino dos céus, irmão. O reino dos céus, aleluia, não pode ser vendido, não pode ser barganhado. Ele está acessível, amém, você, e se Ele foi revelado a você, aleluia, deixe tudo pelo reino. Deixe tudo pelo reino. Amém. Vamos orar. Querido Senhor e amado Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Ó Jesus, obrigado pelo Senhor ter revelado o seu reino a nós, Pai. A tua palavra diz que o teu reino não consiste em comida e bebida. O teu reino é gozo, alegria, é paz. Senhor meu Deus querido, santo e amado, que o teu reino venha, Senhor meu Deus, se instalar dentro de nós, de maneira que nós não venhamos abrir mão do teu reino, Pai. Ainda que o mundo, ainda que o diabo, ainda que a carne, ainda que tudo venha contra nós, Senhor, que nós não venhamos abrir mão do reino do céu, porque sabemos, Senhor, que quando nós estivermos aí, Pai, Senhor meu Deus, nós diremos, valeu a pena renunciar, negar, deixar, por amor ao Senhor, meu Pai querido. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, guardar o teu reino dentro do nosso coração, Pai, com toda a nossa diligência, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Pai. Por isso, Deus querido santo, guarde os teus filhos, leve eles em segurança em seus lares, Pai, e conceda a eles a vitória. Abençoe de uma forma poderosa, Senhor. Levanta, meu Deus querido, essa geração, levanta os remanescentes. Levanta, Senhor, os teus filhos com autoridade e ousadia. Que nós voltemos novamente, ó Pai, ao evangelho nato, ao evangelho maiúsculo, ao evangelho singular, o evangelho onde o Senhor é o centro, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Pai, agora leva cada um em segurança em seus lares. Espírito Santo, continue ministrando no coração dos teus filhos, no meu coração, Pai, e nos ajude cada dia mais, Senhor, a representar o teu reino, para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, amém. Sexta-feira segue o nosso segundo elo da nossa campanha, amém, em busca daquilo que se perdeu. Não falte, amém, venha participar conosco dessa campanha, com esse poderosa, amém. Nós precisamos buscar enquanto se pode achar, amém. Estenda as vossas mãos assim. Sábado tem algum trabalho? Não, né? Não, né? Domingo, escola bíblica dominical de manhã, e à noite é culto de missões. Amém? Hã? Amém, é verdade. É. Isto, amém. Bênção de Deus. No sábado nós estamos tranquilos. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doce e rica comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém.